Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 16 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 21 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 60%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Região Nordeste. Recife, em Pernambuco, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 85% a 40%. Codó, no Maranhão, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 26 graus. A umidade do ar é de 100% a 40%. Região Norte. Belém, no Pará, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Região Sudeste. São Paulo tem sol entre muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar vai de 100% a 65%. Montanha, no Espírito Santo, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 60%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo nublado pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 16 e máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100% a 40%. Santiago do Sul, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 60%.
Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 16 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou na manhã da terça-feira, 15 de abril, uma das maiores quadrilhas do país voltadas à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Até às 9h30, a polícia comunicou a prisão de 2 homens e a apreensão de 2 menores. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. A investigação começou em fevereiro, quando um menor de idade filmou um ataque a uma pessoa em situação de rua e transmitiu o crime pela internet. A partir dessa investigação, foi identificado que não se tratava de um caso isolado, mas sim de uma organização criminosa por trás da ação. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, a partir da apuração do crime cometido em fevereiro contra o homem em situação de rua, foi identificada uma rede criminosa altamente estruturada que praticava diversos crimes, entre eles tentativa de homicídio, induzimento e instigação ao suicídio, armazenamento e divulgação de pornografia infantil, maus tratos a animais, apologia ao nazismo e crimes de ódio em geral. Os alvos identificados são principalmente crianças e adolescentes. As investigações, conduzidas pela especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, revelaram uma atuação criminosa que se espalhava por diferentes plataformas digitais, utilizando mecanismos de manipulação psicológica e aliciamento de vítimas em idade escolar, em um cenário de extremo risco à integridade física e mental de crianças e adolescentes. Repórter Brasil News. O secretário da Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes, afirmou que o governo estadual não tem condições orçamentárias e financeiras para conceder reajuste salarial aos servidores em 2025. Durante a audiência pública na Assembleia Legislativa, Gomes destacou a delicada situação fiscal do Estado, que possui uma dívida superior a 170 bilhões de reais com a União, mesmo após a adesão ao regime de recuperação fiscal. Ele enfatizou que o governador Romeu Zema tem sido claro ao afirmar que não assumirá compromissos que não possa cumprir, ressaltando a necessidade de manter a estabilidade financeira para garantir a continuidade das políticas públicas. A declaração gerou críticas por parte de parlamentares, como o deputado Sargento Rodrigues do PL, que cobrou a divulgação do Índice de Revisão Geral Anual dos Servidores, conforme previsto na Lei 24.260 de 2022. Rodrigues argumentou que a lei obriga o Estado a divulgar o índice inflacionário anual, mesmo que não haja pagamento imediato, e acusou o governo de tentar evitar a pressão dos servidores ao não divulgar os dados. O deputado também ameaçou obstruir a tramitação de projetos de interesse do governo na Assembleia e sugeriu a possibilidade de um pedido de impeachment contra Zema por descumprimento da lei. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O projeto de lei da anistia, em tramitação na Câmara dos Deputados, visa perdoar os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O texto propõe anistia para manifestantes, caminhoneiros, empresários e outros que participaram de protestos entre 30 de outubro de 2022 e a data de entrada em vigor da futura lei, incluindo aqueles que financiaram, organizaram ou apoiaram os atos, até mesmo por meio de publicações nas redes sociais. Embora o projeto não mencione explicitamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição busca estender o perdão a ele, visando restaurar sua elegibilidade para as eleições de 2026. A proposta gerou controvérsias, com críticas de que busca garantir a impunidade de Bolsonaro e de militares envolvidos nos eventos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o projeto
projeto representa uma afronta ao judiciário e à democracia e que muitos parlamentares podem não estar plenamente cientes de seu conteúdo. A Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro e outros por tentativa de golpe de Estado, o que enfraqueceu o apoio ao projeto no Congresso. Repórter Brasil News. A Polícia Federal está investigando suspeitas de que o atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, teria ordenado a formatação de notebooks da agência com o objetivo de apagar provas relacionadas a desvios de finalidade. A investigação também apura a possível autorização de Correia para uma operação de espionagem contra o governo do Paraguai, que envolveu a invasão de computadores de autoridades paraguaias. Essas ações estão sendo examinadas no contexto de um inquérito que busca esclarecer o uso indevido de ferramentas de espionagem pela ABIN. Servidores da ABIN relataram que, após o avanço das investigações, houve uma ordem para recolher e formatar todos os notebooks da agência, supostamente para dificultar o acesso a informações relevantes. Além disso, a direção da ABIN teria entregado à PF apenas parte dos computadores que utilizavam a ferramenta de monitoramento First Mile, o que levanta suspeitas de tentativa de obstrução das investigações. Luiz Fernando Correia e o ex-diretor adjunto da ABIN, Alessandro Moretti, foram intimados a prestar depoimento sobre o caso. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em visita às obras do Programa de Aceleração do Crescimento na rodovia Presidente Dutra, em Paracambi, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que deseja que o Brasil seja reconhecido como um país desenvolvido até o final de seu mandato. Ele destacou a importância de investimentos em infraestrutura, como os 1,5 bilhões de reais destinados à modernização da Dutra, para impulsionar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população. Lula enfatizou que o objetivo é transformar o Brasil em uma nação rica, com uma população de classe média fortalecida. As obras na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, abrangem a reforma de um trecho de 8 quilômetros, com previsão de conclusão entre 2028 e 2029. O projeto já emprega mais de 2.000 trabalhadores e estima-se a geração de 5.000 empregos diretos e indiretos ao longo do período. Lula ressaltou que a relevância da obra não está apenas em sua extensão, mas na qualidade do serviço prestado à sociedade, beneficiando caminhoneiros, motoristas e o transporte de cargas. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 16 de abril de 2025, está entrando no ar mais uma edição do nosso Info News, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos, cooperativas e instituições financeiras. Só em fevereiro, cerca de 258 milhões de reais foram resgatados pelo sistema de valores a receber, criado pelo Banco Central. Mesmo assim, ainda tem mais de 9 bilhões disponíveis para saque. A maioria desses valores é pequena. 64% dos beneficiários têm direito até R$10, já quem tem para receber mais de R$1.000 representa só 1,7%. E atenção, dá para consultar valores de contas encerradas, tarifas cobradas indevidamente, sobras de consórcio, até valores de pessoas falecidas podem ser resgatados com a devida comprovação. Mas fica ligado, o governo decidiu transferir cerca de 9 bilhões de reais para o Tesouro Nacional para bancar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Por isso, o sistema foi temporariamente interrompido. Os saques agora só podem ser feitos por ação judicial e apenas até 17 de abril. Depois disso, o dinheiro vai direto para o Tesouro. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte chegando aqui no seu rádio. Hoje, quarta-feira, 16 de abril de 2025, e a novela sobre a transmissão da Fórmula 1 no Brasil ganhou um novo capítulo, mais um já conhecido, né? Ontem, Gabriel Wacker publicou em coluna na Folha que a Globo voltou a conversar com a Liberty Media para trazer a categoria para 2026, quando se encerra o contrato com a Band. As negociações são feitas com base nos papos para o fechamento do acordo em 2024 e para o retorno em 2025. Entretanto, a emissora do Morumbi barrou a movimentação ao acertar as pendências que tinha com a Liberty Media. Caso o contrato seja fechado, parte das corridas serão exibidas no canal aberto da Globo. A temporada completa seria exibida na Sport TV, emissora por assinatura, e na plataforma de streaming Globoplay. A Band já demonstra interesse na permanência da Fórmula 1, apesar de ciente dos papos entre Globo e Liberty Media. A tendência é que tudo seja definido ainda no primeiro semestre deste ano. A Globo foi responsável pela transmissão da F1 entre 1981 a 2020. Entretanto, com a falta de um piloto brasileiro no grid, o interesse diminuiu no país, mas retornando com Drive Thru Survive, série documental da Netflix. E nesse ano, então, o retorno do país tem sido promovido pela chegada de Gabriel Bortoleto, que assinou com a Sauber e é companheiro de Nico Hülkenberg. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo, que volta daqui a pouco. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, hoje dia 16 de abril de 2025, vamos falar de roubo de encomenda no prédio. Olha só, a Bianca Rocha de Florianópolis diz que o pacote dela foi roubado na portaria do prédio. A loja disse que não se responsabiliza. E ela pergunta, e agora? Olha, Bianca, pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é do fornecedor até a entrega ao consumidor. Se não foi entregue a você, a loja deve resolver, viu? Essa é o que diz o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tomara que eles, tenham essa consciência aí. Qualquer coisa você pode citar esse artigo, tá bom? Obrigado pela sua participação, viu, Bianca? E tomara que essa situação seja resolvida, né? Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Gente, o consumo regular da berinjela possui diversos benefícios para a saúde. Ajuda a cuidar da saúde do coração, favorece a perda de peso, melhora a circulação sanguínea e previne o diabetes. Esses benefícios são devido ao fato da berinjela ser um vegetal com poucas calorias, grande quantidade de água, fibras e diversas substâncias com propriedades antioxidantes, como flavonoides, nasunina e também vitamina C. Esse vegetal pode ser utilizado em diversos preparos culinários, como salada, sucos, polpas ou cremes e até sopas também. De que forma você gosta da berinjela? Não gosta? Faz um preparo aí diferente. É bom para você e é bom para sua saúde. Tenho certeza que seu corpo vai agradecer. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Instagram anunciou uma nova política global para proteger adolescentes nas redes sociais. Agora, menores de 16 anos só podem fazer transmissões ao vivo com autorização dos pais ou responsáveis. A função de live fica bloqueada automaticamente. Só libera se os responsáveis aprovarem no painel de controle da conta de adolescente.
A ideia é evitar riscos como bullying, assédio e exposição a conteúdos impróprios. E tem mais: o Instagram também ativou o desfoque automático de imagens suspeitas de nudez nas mensagens diretas. Adolescentes não podem desativar essa proteção sem permissão dos responsáveis. A inteligência artificial da plataforma faz a varredura e ajuda a barrar conteúdos perigosos. Segurança digital é prioridade. Muito interessante. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta quarta-feira. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda autorizou novamente o funcionamento das casas de apostas operadas pela Pixbet, incluindo Pixbet, Flabet e Bet da Sorte, após suspensão temporária por falta de documentação técnica exigida pela Portaria 2104/2024. A suspensão, que ocorreu na última sexta-feira, também atingiu outras operadoras como a Caixa, loterias e empresas ligadas às marcas Telecena Bet e Cebet, que seguem não autorizadas. A Pixbet afirmou que já havia entregue a maioria dos certificados em fevereiro e aguarda apenas a análise final do certificado de integração para normalizar sua situação de forma definitiva. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina
e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a condução. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso, desde a base ao acabamento final. Encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quase todo lar brasileiro hoje tem internet banda larga. Segundo o Ministério das Comunicações, 93% dos domicílios já contam com o serviço. Esse avanço tem muito a ver com os provedores de pequeno porte, que ajudaram a diminuir o gap de acesso. Em 2015, mais de 40% das casas não tinham internet. Hoje, só 7% ainda estão desconectadas. Esses provedores regionais conectam mais de 60% dos lares do país, chegando até as cidades pequenas e afastadas. A expansão da banda larga representa mais do que acesso à internet. Ela é essencial para a educação, saúde, trabalho remoto e empreendedorismo. Apesar do crescimento, o desafio agora é conectar os 7% que ainda estão fora dessa realidade com qualidade e estabilidade. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações no seu rádio, aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Botafogo está atento ao mercado e sondou a situação de Renier, jovem meio atacante do Real Madrid, que atualmente está emprestado ao Granada. A informação foi confirmada por fontes ligadas ao staff do jogador. Flamengo e Corinthians também demonstraram interesse em repatriar o atleta. Cria das categorias de base do Flamengo e vendido ao clube espanhol por cerca de 30 milhões de euros em 2020, Renier nunca conseguiu se firmar no Real Madrid e vem acumulando empréstimos no futebol europeu, com passagens por Borussia Dortmund, Girona e agora Granada. Com contrato até 2026, o jogador de 22 anos enxerga com bons olhos o retorno ao Brasil, especialmente em um clube com calendário cheio e projeção internacional. O Botafogo, que disputa o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e o Super Mundial de Clubes, surge como uma opção atraente, especialmente com o projeto esportivo liderado por John Textor. Apesar disso, o alto salário e o modelo de negócio desejado pelo Real Madrid, que prefere uma venda em definitivo, ainda são entraves para qualquer negociação. O Botafogo mantém cautela, mas estuda uma investida formal, especialmente para a janela do meio do ano.
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A lista de produtos que compõem a cesta de Páscoa do brasileiro encareceu menos que os demais produtos do supermercado de modo geral. É o que mostra um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, com base em informações do IBGE. Os preços dos produtos mais procurados na semana da Páscoa no país tiveram, na média, queda de 0,43% em comparação ao mesmo período do ano passado. Na Páscoa de 2024, os preços tinham registrado alta de 20,2% em relação a 2023. Este ano, dos 11 produtos da cesta de Páscoa analisados pela FEComércio, 6 tiveram alta e 5 queda nos preços. Entre os produtos que ficaram mais baratos em relação ao ano passado, destaque para a batata inglesa, com queda de 40,5%, e para a cebola, cujo preço recuou quase 38%. Também estão mais baratos este ano em relação à Páscoa de 2024, o tomate, o arroz e os pescados. Já o produto pesquisado que mais encareceu foi o alho, que está cerca de 26% mais caro. A segunda maior alta foi a do chocolate em barra e do bombom, 18,5%. Completam a lista dos 6 produtos tradicionalmente consumidos na Páscoa, que estão mais caros este ano: o chocolate e o achocolatado em pó, a azeitona, o ovo de galinha e o azeite de oliva. Da Rádio 2, Milena Abreu. Levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, revela que a abertura de pequenos negócios no país começou o ano em alta. Considerando a base do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal, o levantamento mostra que entre janeiro e março, o país ganhou 1.407.010 micro e pequenas empresas. Significa que, na média, foram abertos cerca de 15.600 novos negócios de micro e pequeno porte por dia, com destaque para os microempreendedores individuais, os MEIs, que correspondem a 78% do total, ou praticamente 8 em cada 10. Comparando com o mesmo período de 2024, o volume de novos MEIs cresceu 35%. Já as micro e pequenas empresas tiveram um aumento de 28%. Recorte por região mostra que Sudeste, Sul e Nordeste lideram a abertura acumulada de pequenos negócios, com São Paulo concentrando quase 30% dos mais de 1.400.000 pequenos negócios surgidos no primeiro trimestre deste ano. Depois aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, proporcionalmente, Ceará, Piauí e Amazonas tiveram o maior avanço no cadastro de empreendimentos de pequeno porte, com altas superiores a 50% na comparação com os primeiros 3 meses do ano passado. Considerando os setores, o maior volume de pequenos negócios abertos foi no setor de serviços, seguido por comércio e indústria da transformação. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cadernetas de poupança têm saldo negativo no mês de março. Quer dizer que o total de dinheiro sacado foi maior que o total depositado. Dados do Banco Central indicam que as saídas superaram as entradas em quase 11 bilhões e meio de reais. Com isso, no encerramento do mês, os brasileiros mantinham pouco mais de R$1 trilhão guardado na poupança. O fato de as retiradas terem superado os depósitos está ligado, por exemplo, aos juros altos praticados no país, o que faz com que o investidor tenha opções mais vantajosas que a poupança para aplicar o dinheiro. Hoje, as cadernetas rendem 0,5% ao mês mais a taxa referencial, bem menos que a taxa básica de juros do país, a Selic, que está em 14,25% ao ano. Outras explicações seriam a inflação e o endividamento da população, fatores que obrigam muita gente a usar aquele dinheiro que estava guardado.
Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Motoristas que tiveram o carro roubado ou furtado no estado de São Paulo em 2024 vão receber de volta o valor do IPVA. O reembolso, que já começou a ser feito, é proporcional de acordo com a data do crime. São 4 lotes de pagamento, cada um contemplando ocorrências registradas em um trimestre do ano passado. O primeiro lote, por exemplo, é referente aos casos registrados entre janeiro e março do ano passado e foi liberado no dia 7 de abril. O próximo lote será liberado na terça-feira da semana que vem, dia 22 de abril, e vai contemplar as ocorrências registradas no segundo trimestre do ano passado. Terceiro e quarto lotes serão liberados em 5 e 19 de maio, respectivamente. De acordo com dados do governo paulista, 39.415 proprietários de veículos registraram um boletim de ocorrência sobre roubo ou furto e têm direito à restituição do imposto, de acordo com o que determina a chamada Lei do IPVA de 2008. No total, serão devolvidos este ano cerca de 24 milhões de reais. O reembolso é automático e o proprietário não precisa fazer nenhuma solicitação. Os valores ficam disponíveis para saque no Banco do Brasil por 2 anos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Salário mínimo deveria ser de R$ 7.399 no Brasil, quase 5 vezes o valor definido pelo governo. O cálculo referente ao mês de março é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e considera as despesas básicas de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 filhos, com moradia, comida, saúde, educação e lazer, entre outros direitos que estão previstos em lei. As contas foram feitas com base no preço da cesta básica. Uma compra completa no supermercado custava R$ 880 em São Paulo, capital com o valor mais alto apurado pelo DIEESE. Já a cesta básica mais barata foi a de Aracaju, R$ 569. Na média, o brasileiro teve que trabalhar no mês passado 106 horas para ganhar o suficiente para fazer uma compra completa. Ou seja, mais de 2 semanas e meia no caso de alguém com uma jornada de 8 horas por dia, de segunda a sexta. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Rodada da Série B do Brasileirão segue nesta quarta-feira com 6 times em campo. A bola começa a rolar às 8 da noite no horário de Brasília, quando Paysandu e Chapecoense, 2 equipes que perderam os 2 primeiros jogos, se enfrentam no Mangueirão. Também às 8 tem Avaí e Operário. Depois, às 9, medem forças o Coritiba, que venceu as 2 partidas disputadas até agora, e o Novo Horizontino. Os 6 jogos que fecham a rodada da segundona serão na quinta-feira. O destaque fica por conta do clássico goiano, 7 da noite, entre Goiás e Vila Nova. Às 8, medem forças Criciúma e Atletique, CRB e Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto e Remo. Às 9, o Atlético Goianiense vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária. E às 9h30, na quinta-feira, América e Amazonas fecham a rodada da Série B. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, reconheceu a competência de guardas municipais para atuar no policiamento ostensivo, e o tema ganhou força nos debates sobre segurança pública no país. Em São Paulo, a Escola Superior da Advocacia, a ESA, da Ordem dos Advogados do Brasil, promoveu um evento inédito sobre o papel das guardas municipais, reunindo especialistas e autoridades para discutir os desafios e os avanços nesse campo. Para a advogada e diretora da ESA, Daniela Libório, a discussão é essencial e precisa envolver toda a sociedade, de modo especial a advocacia. É fundamental que a Escola Superior de Advocacia possa propiciar um evento não só para a cidadania, como a segurança pública é um assunto da cidadania, mas também para toda a advocacia, considerando que a advocacia
Temos não só a criminal, que trabalha diretamente com o assunto, mas há uma interface muito grande com outros ramos, para não dizer também das questões como o porte de arma, que também é um assunto de alta relevância. De acordo com Daniela Libório, o debate evidenciou o entendimento cada vez mais claro de que as guardas municipais fazem parte do Sistema Nacional de Segurança Pública. Nós conseguimos perceber que há sim uma unanimidade, que guardas municipais fazem parte do Sistema de Segurança Pública Nacional e que nós precisamos agora confirmar isso por meio de aprofundamentos mais sérios, propiciado por essa PEC que o ministro Lewandowski acabou de protocolar perante o Congresso Nacional. Foi um excelente início de um debate sério, responsável, para enfrentarmos essa questão que atinge a todos nós. A proposta protocolada pelo ministro Ricardo Lewandowski no Congresso Nacional estabelece que as guardas municipais atuem de forma integrada com as polícias civil e militar, sem exercer funções de polícia judiciária. A proposta será analisada primeiro na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, da Câmara dos Deputados. Depois, seguirá para uma comissão especial que vai analisar o mérito e fazer eventuais emendas antes de enviá-la para votação em plenário. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do algodão em pluma variou nos últimos dias, com a libra-peso cotada entre R$ 4,18 e R$ 4,27, informa o CPEA. No geral, o ritmo de negócios é lento, com compradores e vendedores em dificuldades para entrar em acordo em relação aos valores e à qualidade da mercadoria. Além disso, as notícias sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que criam dúvidas sobre o tamanho da demanda por algodão nos próximos meses, mexem com o mercado e afetam as cotações diárias. O preço do porco voltou a subir na primeira metade de abril. Com oferta e demanda mais ajustadas, o suíno vivo posto em São Paulo, por exemplo, foi cotado a R$ 8,40 o quilo nos últimos dias. Nos estados do Sul, a retirar, as cotações médias já passam de R$ 8,00 em algumas praças. O aumento vem após um mês de março marcado por preços menores na comparação com fevereiro, porém, no qual as médias ficaram até 20% acima dos valores da mesma época do ano passado, consequência da disparada na cotação do porco, registrada na reta final de 2024. E saiu o zoneamento para o cultivo do feijão. O documento está disponível na internet, no site do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele informa a melhor época e o tipo de solo indicado para o plantio em cada região. Tudo para evitar problemas com o clima. Sem esquecer que alguns programas de crédito e seguro rural exigem que o agricultor siga o que diz o zoneamento. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Estados e o Distrito Federal já podem aderir ao programa de renegociação de dívidas com descontos em juros e financiamento em até 30 anos. O chamado Propag também permite abater 20% de saldo devedor, oferecendo ativos à União, como empresas estatais, royalties de petróleo e imóveis, por exemplo. Dos 309 cursos de medicina avaliados pelo Ministério da Educação em 2023, só 6 alcançaram a nota máxima 5 no CPC, um dos principais indicadores de qualidade do ensino superior do país. Desses, 5 cursos ficam no estado de São Paulo. Depois da aprovação do registro da vacina contra a chikungunya pela Anvisa, o Ministério da Saúde decidiu pedir a incorporação do imunizante pelo SUS. O objetivo é que ele faça parte do calendário nacional de vacinação. Brasileirão tem 8 jogos nesta quarta.
Destaque para Botafogo e São Paulo, Corinthians e Fluminense, Internacional e Palmeiras e Flamengo e Juventude. E saem hoje às 16h os 2 últimos semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. A Inter de Milão, que venceu o primeiro jogo por 2-1, recebe o Bayern de Munique. E o Real Madrid, maior vencedor da competição, mas que tomou 3 gols na ida, tenta reverter o resultado em casa contra o Arsenal. Da Rádio 2, Fabinho Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A febre das apostas esportivas no Brasil está a todo vapor e os números impressionam. Segundo o Banco Central, os brasileiros movimentam entre 20 e 30 bilhões de reais por mês com as famosas bets. Para comparar, é como se todo mês entrassem bilhões em um grande cassino virtual. Esses dados foram apresentados pelo secretário executivo do BC, Rogério Luca, na CPI das bets no Senado. E tem mais. Segundo o Ministério da Fazenda, as casas de apostas devolvem entre 93% e 94% do valor apostado para os ganhadores. Mesmo assim, o Banco Central não pode divulgar informações sobre quem paga e quem recebe. O governo e o BC estudam novas medidas para tentar conter esse avanço desenfreado das apostas online. Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com mais esporte no seu rádio e mesmo sem dinheiro, a diretoria do São Paulo planeja uma jogada de mestre para ter um jogador do River Plate em definitivo. O tricolor deve fazer malabarismo e certamente buscará parcelar a compra do atleta que atualmente é considerado importante. O SPFC abriu conversas com a direção do River Plate para realizar a contratação de Enzo Diazzi em definitivo. Atualmente, o jogador tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025 e existe uma cláusula de compra automática caso o defensor dispute 60% das partidas. Caso a cláusula seja ativada, o tricolor precisa pagar 2,6 milhões de dólares. A diretoria do São Paulo corre para baixar o valor para 2,5 milhões de dólares, 14,7 milhões de reais. As negociações seguem em andamento. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira. Olha, vamos falar aqui de loja que não cumpriu, não está cumprindo o prazo de entrega. O Carlos Eduardo, ele nos escreve falando dessa situação, Ele fez uma compra com entrega em 7 dias úteis, mas já passou e nada chegou. Olha, o Carlos, obrigado pela sua participação, viu? E segundo o artigo 35 do CDC, o consumidor pode exigir cumprimento forçado do prazo, aceitar outro produto ou pedir reembolso com multa, tá bom? Fica aí a nossa dica para você e obrigado pela sua participação. Eu sou Kleber Salles e a qualquer momento volto com mais dúvidas aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, durma. Parece clichê, mas dormir bem é a dica mais valiosa de todos os tempos. Desligar o seu corpo por cerca de 7 a 8 horas de sono diárias vão te livrar de uma série de doenças, além de te deixar com energia carregada para viver o dia seguinte.
Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7h49, 7h49, continuamos com o nosso Jornal Maricampo na manhã desta quarta-feira, dia 16 de abril, ano de 2025. Vamos com as informações em nível Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de muitas informações. Mais de 80% dos potiguares dependem somente do SUS para assistência médica. Um levantamento realizado junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, com base em dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que 80,95% da população do Rio Grande do Norte depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde SUS para assistência médica, o equivalente a 2.673.557 pessoas, numa população de 3.302.729 habitantes. A parcela coberta por planos de saúde privados soma 19,05% no Rio Grande do Norte, um total de 629.172 beneficiários. O estado apresenta o menor percentual de dependência exclusiva do SUS na região Nordeste. O Maranhão lidera com 92,27% de sua população. Na Paraíba chega a 88,25%. Na Bahia, são 87,64%. Em Alagoas, 87,58%. No Piauí, 87,54%, e em Pernambuco, 83,97%. Os outros estados da região também apresentam percentuais acima de 80%, como Sergipe, 84,76%, e Ceará, com 83,44%, mas ainda superam o Rio Grande do Norte. Os dados consideram números compilados até fevereiro deste ano. Semana Santa altera funcionamento do comércio e transportes em Natal. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, CDL Natal, divulgou que o comércio em Natal funcionará com horários diferenciados durante o feriadão da Semana Santa deste ano, que somam 4 dias, a começar na sexta-feira, dia 18, e encerra no dia de Tiradentes, que neste ano será numa segunda-feira, dia 21. O comércio de rua nos bairros do Alecrim e de Cidade Alta estará fechado nos dias, enquanto na Zona Norte de Natal, situado nas ruas Pompeia, Chegança e Boa Sorte, a abertura será facultativa das 8 da manhã às 13 horas. Já a maioria dos shoppings de Natal abrirão horário reduzido a partir das 11 horas e encerrando as atividades às 21 horas. A única exceção será o Shopping 10 no bairro do Alecrim, zona leste da capital, que não abre durante os feriados da Páscoa e de Tiradentes. Os cinemas estarão abertos conforme a programação divulgada nos respectivos sites. Os supermercados também vão abrir nos 2 dias de feriados, né? E iniciando aí as atividades às 7 da manhã e encerrando às 21 horas. Quem pretende passar no mercado do peixe, no bairro das Ocas, deve estar atento ao horário de atendimento que foi ampliado durante a Semana Santa. Desde esta quarta-feira, dia 16 até o sábado de Aleluia, dia 19, o funcionamento será das 7 às 18 horas. Neste período, o espaço gastronômico do mercado receberá apresentações culturais com shows de voz e violão, proporcionando um ambiente mais acolhedor para os consumidores. Semana Santa, o número de passageiros no transporte intermunicipal deve crescer até 28% no Rio Grande do Norte.
O transporte rodoviário intermunicipal do Rio Grande do Norte deve ter um acréscimo de até 28% no número de passageiros durante o feriado dessa Semana Santa, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros do RN, Transpasse, e foram divulgados na segunda-feira, dia 14, antes de ontem. Para atender à elevação da demanda, as empresas que compõem a associação vão dispor de 32 ônibus extras em operação a partir de hoje, com maior concentração de viagens na quinta-feira, amanhã, dia 17, portanto, e este ano haverá um feriadão, uma vez que a segunda-feira, dia 21, também é feriado de Tiradentes. Prefeitura do Natal decreta facultativo nesta quinta-feira, dia 17. A Prefeitura do Natal decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quinta-feira, dia 17. A decisão foi oficializada por meio do decreto de número 13.348, publicado no dia de ontem, no Diário Oficial do município. De acordo com o texto, a medida vale para os órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do município. No entanto, serviços considerados essenciais, como os das áreas de saúde, segurança, transporte e fiscalização, permanecerão funcionando normalmente sem interrupções. Apesar da suspensão do expediente na maior parte das repartições públicas, a população ainda poderá contar com unidades de saúde de plantão, urgência e emergência, guarda municipal e defesa civil, serviços essenciais de transporte urbano e fiscalização urbana e ambiental. Jornal Maricampo, você aqui amanhece o dia muito bem informado. Michele auxilia Bolsonaro encaminhada pelo hospital. O perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro nas redes sociais divulgou um novo vídeo em que ele aparece caminhando nos corredores do hospital ao lado da esposa Michele Bolsonaro. Ela segue acompanhando ele em todo momento e Bolsonaro continua internado no DF Star em Brasília, sem previsão de alta. A resposta inicial de Bolsonaro à cirurgia de reconstrução da parede abdominal, a qual foi submetido no domingo, tem sido positiva na avaliação da equipe médica. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apareceu em um vídeo justamente no dia de ontem, auxiliando o marido e ex-presidente Jair Bolsonaro durante a recuperação. Ele passou por uma cirurgia de desobstrução do intestino no último domingo, dia 13, e permanece internado em Brasília sem previsão de alta. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira. A previsão do tempo para o nosso estado do Rio Grande do Norte você confere nesse instante. Previsão para hoje é de sol o dia inteiro, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. A mínima para hoje 25 e a máxima 32 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 60 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. Tábua de Marés. Natal amanheceu o dia hoje com o nascer do sol às 5h21 e o pôr do sol será às 17h19. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h33 e a seguinte pré-mar será às 17h59. A primeira baixa-mar será logo mais às 11h45 e a seguinte baixa-mar às 23h55. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 5h46. Teremos 11h58 de sol. O trânsito solar é às 11h20. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés, aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos juntos nesta manhã, agradecendo o carinho da audiência, você que interage, participa conosco sempre, todas as manhãs. Vamos agora trazer, para encerrar o nosso Jornal Maricampo, aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho
café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café do meu amigo Guedes, o homem do kit da construção nesta manhã, é peixe frito com tapioca e bolachas amanteigadas justamente para dividir com meu amigo Marcos Brito. Olhe, o Marcos Brito está mal acostumado com esse peixinho que o Guedes prepara com o maior carinho, é verdade. Quem também vai tomar esse cafezinho é a Gi conosco, é? Ai. Ô Marcos Brito. Essa galera gosta, viu? Cuidado, Brito. Seu Guedes. Controle, Brito. Então vamos juntos. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia desta quarta-feira, benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz,
para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolherem e ficar em seu ninho. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais audição do nosso Jornal Maricampo. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.